respeito ao partido da presidência. Quais serão as definições de cima para baixo, aqui já definido segundo votação interna. Cidade em Debate, o quadro do Bote a Boca no Trombone que tem ouvido e questionado pré-candidatos à prefeitura da cidade. Claudir Maciel, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Adilson, bom dia, Caleb, Bom dia a essa imensa gama de ouvintes da Rádio Menina, que não são poucos, né? Pois é, a gente está debatendo aqui já há 2 semanas, hoje está fechando 2 semanas, né? Com as pessoas que estão pleiteando uma vaga como pré-candidatos, debatendo as cidades, como é que está Balneário Camboriú, essa ligação de Balneário Camboriú com Camboriú, as dificuldades que temos, e você é uma dessas pessoas. E nós temos tempo para abordar algumas questões, não é, Caleb? Plano diretor, por exemplo, sobre saúde, sobre educação. São alguns temas que a gente vai abordar a partir de agora. Exato. Vamos começar falando sobre saúde, até porque Balneário Camboriú é uma cidade que cresce, desenvolve e outros municípios no entorno também. E Camboriú se torna codependente desses atendimentos. Tivemos agora, por último, uma decisão judicial que cidades que utilizam o Ruth Cardoso devem contribuir mensalmente, recursos esses destinados, mas as prefeituras certamente vão recorrer. Como pré-candidato morador da cidade, já há muitos anos aqui, secretário de obras, secretário de desenvolvimento regional, né, linkar o governo do estado com o Balneário Camboriú, uma cidade vista como autossuficiente em recursos, é um desafio para qualquer um que busca a prefeitura da cidade. Qual a sua visão, Claudir? Caleb, eu conheço muito bem Balneário Camboriú, fui vereador aqui 4 mandatos, fui presidente da Câmara, e quando eu era presidente do Legislativo, nós fizemos uma audiência pública, o prefeito da época, Rubens Pernal, e decidimos construir o Hospital Ruth Cardoso. Naquela época, o atendimento hospitalar de Balneário Camboriú era feito pelo Hospital Santinês, uma entidade privada conveniada ao SUS, e que fazia 3 tipos de atendimento: particular, convênio e SUS. E tinha ali uma série de problemas. Nós decidimos fazer a construção do hospital em parceria, e o hospital custou 28 milhões, numa época que o orçamento de Balneário Camboriú era em torno de 90 milhões. Hoje nós temos um orçamento para 2024 da Prefeitura de Balneário Camboriú de 1,850 bilhões. O custo do hospital é cerca de 9 milhões por mês, cerca de 100 milhões por ano, e aí é inadmissível a Prefeitura dizer que não consegue manter uma saúde de qualidade. Nós temos atendimento de municípios da região, temos, mas a grande maioria do atendimento feito no Ruth Cardoso é feito a pessoas de Balneário Camboriú. Então nós temos uma discussão política de relacionamento com os municípios, embora cada atendimento feito para usuário de fora do município é retida a AIH, né? Aquelas autorizações de internação hospitalar. Não é um atendimento totalmente gratuito, né? Há um cálculo que o SUS faz e repassa. Essas verbas que você está citando são verbas represadas, que não foram passadas, mas que o município pleiteia. Por exemplo, na questão de nascimentos, eu vi a prefeitura divulgando que 38% são de Balneário Camboriú. Claro, Balneário Camboriú se habilitou à rede cegonha do estado e se tornou referência na questão de parto, né? Foi uma opção de Balneário Camboriú, não uma imposição. Ao se tornar referência, passa a fazer jus a outros recursos que não tinha. Então Balneário fez essa opção, a estrutura do Ruth Cardoso passou a atender a nossa região, mas atende também em Balneário Camboriú. Qual é o meu posicionamento em relação à questão do Hospital Ruth Cardoso? Claudir, entrando aqui na discussão, parece-me que hoje, né, financeiramente, ok, né, todo mundo trata deste assunto, mas a estrutura, o espaço físico do Ruth Cardoso não suporta mais. Estamos superlotados, gente nos corredores, gente que não consegue ser atendido também. Perfeito, nós vamos para 20 anos da construção do Ruth Cardoso. Nós tínhamos lá X moradores, X usuários, nós tínhamos uma estrutura planejada que atendia aquela necessidade, mas que não foi ampliada, né? Não tem sentido Balneário Camboriú ser uma das cidades que mais constrói no nosso estado.
ser uma cidade que constrói prédios de 50, 80 e agora anunciaram um de 150 andares. O maior residencial do mundo e não ser capaz de reunir esta gama de empresários e propor uma parceria para ampliar o Ruth Cardoso. Quem é que é atendido no Ruth Cardoso, senão a imensa maioria dos trabalhadores que constroem as riquezas da nossa cidade? Então há um pouquinho de falta de interesse, há um pouco de falta de colocar a saúde de Balneário Camboriú como prioridade no patamar que ela merece, né? Eu vi um ranking da CLP que mede a competitividade entre os 410 municípios com mais de 80 mil habitantes. O acesso à saúde em Balneário Camboriú, a nossa posição dos 410, é de 208. Ora, não tem sentido ter o metro quadrado mais caro do Brasil e ter um acesso na posição de 208 para a saúde da nossa cidade. Nós temos que ter, sim, orgulho da nossa economia, né, da nossa construção civil, mas nós também precisamos ter orgulho e dizer que nós temos a melhor saúde e a melhor educação de Balneário Camboriú, coisa que não acontece. Interessante. Você falou sobre trabalhador, né? Mercado de trabalho aquecido, inúmeras vagas disponibilizadas hoje no Sistema Nacional de Empregos, SINE, Sistema Municipal de Empregos, o SIME, mas muita gente também, investidores, empresários, dizendo: não temos pessoas para trabalhar. Pelo contrário, o trabalhador diz: não temos salário que comporte a permanência em Balneário Camboriú. E essa é uma problemática, né, Edilson, que nós estamos acompanhando aqui no Bote a Boca no Trombone. Exatamente, né? Tem um ditado que diz assim: fulano é tão pobre que a única coisa que ele tem é dinheiro. Nós organizamos o Balneário Camboriú, eu participei muito da elaboração do plano diretor, para que nós tivéssemos uma economia forte. E nós temos. Mas, junto com essa economia forte, tem que caminhar um processo de inclusão social, né? O morador de Balneário Camboriú, ou que nasceu ou que escolheu o balneário para morar, ele não pode ser expulso aqui por uma especulação imobiliária pura e simples. Nós temos que ter espaço para todo mundo. Hoje, os filhos daqueles que construíram essa riqueza não conseguem mais pagar um aluguel, muito menos comprar um imóvel aqui. Porque um plano diretor, o último que nós fizemos foi em 2006. De lá para cá não houve uma revisão, não houve uma discussão com diagnósticos e inclusão da população de Balneário Camboriú nessa pseudo-riqueza que, na minha opinião, está extremamente concentrada apenas na quadra-mar. Nós vamos nos bairros de Balneário Camboriú, nós não encontramos nenhum equipamento público de qualidade, nós não encontramos nenhuma obra de envergadura nos bairros que seja atrativo, nós não temos um programa de inclusão de moradia ou acesso à moradia, nós temos uma limitação, né? Há uma contradição, né, em relação à política liberal de construção na área central para com os bairros, onde é ditado aonde você tem que morar, qual é o tamanho da tua casa. Antes era 2 andares, aí na revisão passou para 2,5. Então, isso acaba por provocar um processo de exclusão. Essa concepção desse plano diretor, ela é do início do século XX. Por que essa demora do plano diretor ser para atender os interesses, para atender os aí, interesses dos grandes construtores? Não vai para a Câmara? Para atender os interesses dos grandes construtores. É somente para isso. Não tem outro, eu conheço isso. É somente para atender os interesses dos grandes. Não foi porque a prefeitura agora, nessa revisão, existe um índice construtivo aqui na região central, que é 3,5 e mais as outorgas. A prefeitura queria baixar para 2. Então, assim, ó, se você tem um terreno de 1.000 metros, constrói 3.500 metros. E aí mais as outorgas, chega a 4,83. A prefeitura queria baixar para 2. E por quê? E a partir de 2, tributar. Mas aí deu um conflito, porque as construtoras médias de Balneário Camboriú já tinham permutado áreas, já tinham comprado áreas nesse preço, e aí vocês acompanharam na Câmara de Vereadores o bate-boca, a discussão, e a proposta não foi para frente, porque somente as grandes construtoras, né, teriam condições de absorver novamente esse pagamento
dessas outorgas onerosas ampliadas, né? Suspeitou-se de um direcionamento? Perfeito, somente eu acho que, eu calculo, uns 10, 15, dizem que 20 construtoras têm capacidade. As médias não absorveriam isso, né? Mas em nenhuma dessas propostas se contempla a moradia nos bairros de Balneário Camboriú. Nós temos uma precariedade muito grande. Você tem no bairro uma família constituída, o filho cresceu, quer morar fora e vai morar onde? Ele não pode construir no próprio terreno dele, ele não tem condições de comprar um terreno para fazer uma moradia, ele vai ter que ir embora da cidade que ele nasceu e que ele ajudou a construir. Então, nós temos que inverter essa lógica. Senão, daqui a pouco, Caleb e Adilson, nós vamos viver o que os grandes centros, né? Aliás, que os centros antigos das grandes cidades viveram. É um abandono. A Cracolândia já foi nobre, a Praça 15 de Curitiba já foi nobre, o centro antigo do Rio, de Porto Alegre, todos foram nobres. Mas, não tendo mais oportunidade de emprego, as empresas se instalando longe, o emprego indo para longe, que fez o morador, abandonou e foi atrás do emprego, né? Foi onde tinha condições melhores. Exato. Hoje, com o mesmo salário de Balneário Camboriú, que uma construtora paga, aqui em Pissarras, aqui em Barra Velha, você tem condições de ter uma moradia muito mais acessível, né? Digna. Digna, né? E qual é o pai de família que não quer ter a tranquilidade de ter um teto para morar? Agora, 7h44, este é o pré-candidato a prefeito de Balneário Camboriú, Claudir Maciel, que vai continuar conversando com a gente daqui a pouquinho. Antes temos os nossos recados. Forte Atacadista tem tudo para sua casa, tudo para o seu negócio. E hoje, Fraldinha bovina friboia vácuo, quilo 23,78. coxinha da asa de frango lar congelada, o pacote de 1 quilo 11,48. Achocolatado em pó Nescau lata leve 370, pague 350 gramas, 7,49. Cerveja Opa Beer Parque Lager Premium 600 ml 5,99. Lava-roupas em pó brilhante 4 quilos, sem perfume 29,90. Papel higiênico Mili, folha dupla 30 metros com 16 rolos, 16,90. Forte Atacadista, bom negócio todo dia. Você quer atitude e personalidade? Você quer Globo Nissan? Vá para a Globo e aproveite o melhor da tecnologia japonesa com uma condição incrível. Acesse o site Globo Nissan. Tem Globo Nissan em Itajaí e também em Balneário Camboriú. No trânsito, minha gente, consciência, cuidado, tranquilidade. Globo Nissan, aqui pra você do bote a boca no trombone. E o mês de maio está recheado de ofertas na Dalmolin, hein? Tem tinta econômica Durim Fosca 18 litros, várias cores a R$ 119,99. Protec massa lisa branca 20 quilos, R$ 64,99. A torneira parede bica móvel com arejador R$ 59,90. Também o carrinho de mão maestro preto, R$ 139,89. Protec autonivelante 20 quilos, R$ 65,90. Bota em Prão Brasil. Teve uma articulação que o destituiu da presidência do União em Balneário Camboriú. Como que foi essa situação, Claudir? Nunca ouvimos especificamente o seu relato em relação a esse caso. Olha, Caleb, isso já vem em 2016. Eu estava no PSD, o partido tinha convencionado que eu fosse candidato a prefeito e, em cima da hora, acabaram optando pelo atual prefeito. Eu preferi não disputar a eleição nessas duas e continuei, né? E aí tivemos outro problema também no PSD, eu acabei nem relatando, saí silenciosamente e o ano passado, em julho, ingressei no União Brasil, estabelecemos ali uma pré-candidatura, né? Começamos a trabalhar, fizemos uma maratona aí na imprensa, discutindo as questões da cidade, coisa que está precário, né? Só se discute posição de cargos, posição de chapa, e não se discute nenhuma solução para Balneário Camboriú. Mas, repentinamente, no mês de março, na reta final, o partido deu um cavalo de pau, uma articulação local aqui do próprio prefeito, e acabou levando o partido. Eu, então, tive que migrar para o PSB, para a gente continuar a nossa jornada, continuar as discussões sobre as questões da cidade e poder estar habilitado a participar do pleito, né? Então, o que a gente tem visto nos último ano aí é basicamente isso. Se discute partido, se discute posição, mas os problemas da cidade, cada vez mais agravados, ficam de lado, né? Ficam em segundo ou terceiro plano. E a nossa missão é justamente
realçar, né, trazer à baila, como se fala, essa pressão social que Balneário Camboriú está vivendo, né? Nós vivemos, eu falei da saúde, mas nós vivemos uma precariedade na nossa educação sem tamanho. Há uma política de desmonte da educação pública em Balneário Camboriú, com compra de vagas direta na iniciativa privada. Transformou-se a educação num negócio. As nossas escolas em Balneário Camboriú, você falou da estrutura precária, né, do Hospital Ruth Cardoso, mas a cada chuva que dá, os professores têm que sair correndo com um balde para conter goteiras numa cidade que tem o metro quadrado mais valorizado do Brasil. Isso não está certo, né? Santa Catarina tem o melhor IDEB, né? O Índice de Desenvolvimento da Educação do Brasil. E dentro de Santa Catarina, dos 295 municípios, Balneário Camboriú, a posição é de 177. Ora, nós somos referência nacional na questão da construção civil. Nós somos o metro mais caro do Brasil, metro quadrado, né? Mas nós temos um dos piores IDEB. A nossa posição no Brasil é de 1.700 e tanto, né? Então nós não temos uma escola modelo, nós não somos referência na educação, nós não somos referência na saúde. As pessoas estão com dor, estão sofrendo. E aí nós estamos comemorando o quê? Né? Fazendo encontro em São Paulo para vender apartamento, né? O prefeito foi 7 vezes a Dubai e não se tem notícia que foi uma vez nos bairros de Balneário discutir com a comunidade. Qual é a tua ideia para resolver isso? Primeiro, assumir isso como prioridade, né? Nós temos orçamento próprio, mas tu tem que abrir o mapa da educação na mesa com os profissionais e o secretário da educação tem que ser o prefeito. Ele tem que ser o responsável pela educação. Nós temos que ter objetivo, temos que ter meta, nós temos que ampliar os recursos. Nós tínhamos uma escola de ensino integral em Balneário, né, construída em 1991, quando o orçamento de Balneário Camboriú era equivalente a mais ou menos 1% do que é hoje. A escola foi demolida e não foi construída outra em seu lugar. Eu não tenho notícias na região ou no estado em que um município tenha andado para trás na questão da educação. Camboriú, que tem um orçamento de 400 milhões, me parece, o nosso é 1.850 bilhão, Camboriú entregou 2 escolas e mais uma de ensino integral. Não pode estar certa essa conta. Então, nós temos que colocar a saúde, a educação, a segurança, as questões sociais de Balneário Camboriú como prioridade. O mercado imobiliário, o mercado da construção civil, nosso é de excelência. Nós temos empresários de ponta, empresários que trouxeram modernidade. Eles conseguem andar sozinhos. Agora, quem precisa da mão do poder público é o povo, né? Aquele trabalhador que tem que ter a certeza de uma escola boa para deixar o seu filho, para ele poder vir trabalhar aqui no centro e construir essas riquezas, né? Nós precisamos ter uma saúde que possa dar garantia aos trabalhadores que, se precisarem, vão ser atendidos. Mais de 1 ano para fazer um exame, né? Para ter acesso a uma consulta de especialista. Isso não está certo, isso não combina. Isso me remete à história daquele pai que ganha bem, né? E chega em casa, o filho pede um leite, não tem, pede um tênis, não tem, pede uma roupa, não tem. Esse pai não é um pai, né? Esse pai não serve para aquela família. Estamos chegando já ao final da nossa entrevista. No entanto, um tema importante é mobilidade. 115 mil veículos em Balneário Camboriú e a cidade cresce, desenvolve e faz interligação com outros 2 municípios, que é diretamente Itajaí e a cidade de Camboriú. Há algo, na sua visão, que já foi secretário de obras, né, Adilson? De planejamento. De planejamento aqui em Balneário Camboriú, perdão, e tem uma visão sobre a cidade, sobre a questão estrutural, sobre mobilidade, não só para quem mora aqui, mas para quem também vive aqui, interliga as duas cidades. Exato, trabalha aqui diariamente. Olha, nós temos 2 eixos aí, tem que ser trabalhado, né? Primeiro, são das obras. Nós não conseguimos mais abrir uma grande avenida, mas a prefeitura tem que terminar o binário aqui para ajudar, né? Durante os últimos 8 anos não avançou nessa questão do binário. Nós temos a questão dos túneis que ligam a região central aos bairros, da Vila Real, bairro dos municípios, serve de acesso também para uma gama grande que vem de Camboriú trabalhar e volta, e ele acaba disputando espaço com quem está circulando na marginal. Nós tínhamos que construir elevados sobre esses túneis.
para quem vem na Marginal não fique disputando espaço com quem está indo, por exemplo, pela Rua 3.100, a 2.500, né? Essas pequenas obras ajudariam muito, mas não é só isso. Nós temos que ter um plano de transporte coletivo de qualidade. Vou te dar um exemplo. As pessoas, classe média alta, os ricos, que só andam de carro, né, no Brasil, aqui em Balneário Camboriú, aí eles vão para Paris só andam de trem, que é público. Né? Vão a Londres, vão a Nova York, se orgulham, fazem vídeo, porque lá funciona. Nós temos que pensar num transporte coletivo que funcione. Né? Não pode ser um ônibus que te pegue em um lugar e te deixe em lugar nenhum. Tem que ter conectividade. A nossa planta de Balneário Camboriú, a geografia de Balneário Camboriú, é para ter o melhor transporte do mundo. Nós temos condições, é totalmente plana. Nós temos uma extensão de 6 quilômetros para cada lado, mas tem que ter projeto, tem que ter dedicação, tem que o prefeito compreender que a função dele não é vender apartamento de construtora, que a função dele é pensar a cidade e tomar as decisões a favor do povo. É isso que nós temos que compreender. Esse é um momento importante em que o eleitor, cidadão, usuário do serviço público precisa prestar atenção para tomar a decisão certa. E o que a gente pode fazer com relação à possível falta d'água que teremos aqui em Balneário Camboriú? Em Camboriú, nós temos o Rio Camboriú que está aí, está todo mundo alertando, faz tempo. Inclusive o que aconteceu no Rio Grande do Sul, essas cheias, né, que daqui a pouco começam a vir para cá, que tipo de planejamento pode se ter visando isso? Adilson, eu assumi como vereador em 2001 e nós já discutimos isso. Em 2005 nós municipalizamos a questão da água e do saneamento. Nós discutimos com estudos da Casan a iminente falta de água em relação a Camboriú e Balneário. Nós somos abastecidos pelo Rio Camboriú, é o único rio no estado que nasce no município e morre no outro, né? Nós temos um avanço da construção civil, né, de loteamentos, tanto em Camboriú quanto em Balneário, de uma forma extraordinária, né, muito grande. E nós não conseguimos avançar na questão do armazenamento de água. Né? O Parque Inundável é uma proposta de reservação de água para que nós possamos atender essas demandas. Né? O crescimento de Balneário e Camboriú populacional é quase o dobro do estado. Né? Se você não pensar isso, se você não perseguir isso, essas questões como prioridade, pode ter certeza que daqui a 10 anos nós não estaremos nem discutindo, estaremos sofrendo, né, na pele a falta de água, o racionamento de água. Parque Inundável. Porque as alternativas, né, ou fazemos o Parque Inundável, a gente tenta reservar, né, a água para poder equilibrar em períodos de seca, ou nós teremos que buscar água lá no Itajaí-Mirim ou em Tijucas. Está se tornando inviável lá hoje por causa da turbidez da água e da poluição também. Mas já você está em tem nível que fazer 4 uma de grande poluição. obra disso, né, para levar dutos até essas regiões. Isso são obras de altíssimo custo, complexa, depende aí de permissões federal, da concessionária. É muito complicado isso, né? Sendo que nós poderíamos resolver aqui. Agora, veja só, a própria EMASA, que nasceu superavitária, né, que tinha um caixa muito importante, nós assistimos uma tragédia no saneamento, né? A eficiência, que era de 97%, chegou a bater 1%, segundo relatos, né, do IMA e na Câmara de Vereadores, dos vereadores que discutem essa questão. E ainda nós assistimos aí pedido de financiamento de mais de 100 milhões. Aquilo que era lucrativo virou sucata, né? O orgulho que nós tínhamos de ter mais de 95% de rede coletora e tratamento de esgoto virou uma tragédia, quase 4 temporadas, a praia imprópria para banho, a praia que é o principal produto turístico de Balneário Camboriú, né? Mais de 60% dos turistas que vêm a Balneário vêm por causa da praia ainda, e são os turistas que aquecem os bares, restaurantes, os hotéis, o comércio da cidade, que geram emprego, que geram tributos. Então há uma roda da economia aí que está sendo prejudicada justamente por essa falta de gestão. Muito bem, Claudir Maciel, pré-candidato a prefeito de Balneário Camboriú, aqui no Cidade em Debate. Muito obrigado pela vinda aqui mais uma vez. A oportunidade aí, e sempre reforçando aqui, eu costumo citar uma
uma frase de Platão que diz o seguinte: o castigo para quem não gosta de política é ser governado por quem gosta. E muitas vezes quem gosta pode não ser uma boa pessoa. Então participe da vida política da sua cidade, do seu país, e escolha os rumos da sua cidade para que você não possa sofrer no futuro. Muito obrigado, Claudir Maciel, pré-candidato do PSB na cidade de Balneário Camboriú. 8h02. Sempre é tempo quando o assunto é cuidar da sua saúde. Por isso, você não pode deixar de participar das avaliações para